Meu nome é Aline, eu tenho 31 anos, eu sou casada e eu tenho 2 filhos. E hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha história, do meu testemunho, de tudo que Deus fez na minha vida. Eu tive, como eu tenho 2 filhos, duas gravidez, e as duas foram complicadas. Primeiro nós tivemos o Henry, e com 5 meses nós descobrimos que ele viria com alguma deficiência e com um problema no coração, e já foi um primeiro milagre que ele veio sem problema no coração nenhum, um menino saudável, alegre e feliz. E logo após, quando eu estava com o Henry, com um bebezinho de 10 meses, eu engravidei do Brian. A gente não esperava engravidar tão rápido assim, do segundo filho, mas nós engravidamos e foi uma bênção, e hoje nós sabemos que Deus fez isso na hora certa e trouxe o Brian para nós na hora certa. Quando eu estava de 5 meses de gravidez do Brian, eu comecei a passar por vários exames, e um desses exames começou a dar algumas alterações e foram repetindo os exames, e com 5 meses de gravidez eu descobri que eu estava com um câncer no útero e um nódulo também no colo do útero, e grávida. E aí foi bem assustador, porque os médicos falaram que esses tumores, quando tá dentro do útero, eles crescem muito rápido, evoluem muito rápido por conta da gestação, de toda a irrigação sanguínea de quando nós estamos grávidas. E aí foi um período muito difícil, de muita dor, de muita incerteza, que os médicos começaram a falar para nós que não sabia como ia ser, que quando o Brian nascesse, eles projetaram toda uma cirurgia, um parto cesárea, para quando ele nascesse eu fizesse toda a retirada dos órgãos reprodutores, todos mesmo. E foi marcada uma cesárea, e junto eu iria fazer a cirurgia. Os médicos falavam que a cirurgia ia ter aproximadamente 8 horas de duração, que seria uma cirurgia complicada, porque seria após a cesárea, e eu iria fazer toda essa cirurgia dormindo, eu não ia conhecer o Brian, eu não ia poder amamentá-lo de início, e logo após da cirurgia eu ia passar por 20 sessões de radioterapia. E aí Deus começou a agir, nós começamos a orar, nós começamos a nos movimentar em oração. Em todo esse processo é muito importante ressaltar de que eu nunca reclamei. Eu soube que eu estava doente, que eu ia passar por um período difícil, que eu não ia conseguir ser mãe do Brian como eu fui do Henry, porque seria um período muito difícil, uma cirurgia muito delicada, mas eu decidi que eu não ia pensar nisso. E eu nunca ficava falando sobre isso, eu nunca era negativa, eu chorei pouquíssimas vezes nesse processo. E aí Deus começou a levantar muitas pessoas para nos ajudar nesse tempo. Nós recebemos muita ajuda financeira de igrejas, de pessoas, porque nós saberíamos que nós íamos ter um gasto muito grande. E esse foi o primeiro milagre, porque Deus mandou toda a provisão financeira necessária para aquele período. Todas as vezes que eu ia no hospital era muito gasto, porque todos os exames eram pagos, e eu chegava no hospital, já começava a passar o cartão, e nunca faltou para nenhum dos meus exames, nunca faltou para nada. E aí tudo mudou, começou a mudar quando o Brian decidiu nascer. Ao invés de 40 semanas, ele nasceu com 37 semanas. Eu entrei em trabalho de parto na minha casa, cheguei no hospital e o Brian nasceu em 4 horas. Foi muito rápido, de um parto normal, que é sem interferência cirúrgica nenhuma. E o primeiro milagre é que eu consegui ser sim mãe do Brian. Eu amamentei o Brian durante os 30 dias, logo que ele nasceu. Eu cuidei dele, Deus me deu a oportunidade de ter um parto tranquilo. E quando eu cheguei no hospital, os médicos ficaram desesperados, porque eles não sabiam o que estava acontecendo, que não era para eu ter entrado em trabalho de parto tão cedo. Mas quem me colocou naquele trabalho de parto foi o Senhor. E foi Ele que mudou a trajetória da minha vida para que eu pudesse ser mãe do Brian e ter ele nos meus braços. Eles falaram para mim que eu ia fazer a cirurgia mais para frente, com 40 dias, depois que passasse o período, de resguardo do parto normal. Quando foi com 30 dias, eu fui voltando ao hospital aos poucos, com 15 dias, eles foram me acompanhando e tal. E aí eu não pude começar a radioterapia logo que ele nasceu, porque eu tinha que operar para começar a rádio.
E aí com 30 dias eu fui no hospital, fiz todos os exames e eles viram que os tumores tinham crescido, né, muito, e eles falaram assim, olha, nós não vamos poder esperar até 40 dias porque é perigoso dar uma metástase, porque o câncer está evoluindo e nós vamos tentar fazer essa cirurgia. Aí eu fui para o médico na segunda-feira, quando foi na quarta eu operei. A cirurgia que era para durar 8 horas durou 1 hora e 45 minutos. E eles conseguiram fazer uma cirurgia de sucesso. Eu fiquei muito bem depois da cirurgia e já um milagre, que tudo que Deus fez, né? Uma cirurgia que era para ser 8 horas, eu estar desacordada, não conhecer meu filho, não dar mamar, foi um grande milagre a cirurgia ser feita em 1h30. E aí eu fui para casa, no mesmo dia eu consegui dar mamar pro Brian, amamentá-lo, e voltei para o hospital depois de 7 dias. Eles fizeram todas as biópsias nos meus exames, fizeram toda a parte clínica de exames, né? E nós voltamos lá. E aí eles falaram, olha, nós conseguimos eliminar todo o câncer, tudo foi eliminado na cirurgia, e você não... Ele falou assim, eu não acho que seja necessário você fazer a radioterapia, porque eu não tô vendo que você tá com nenhuma célula mais, então não é necessário você fazer a radioterapia por enquanto. E aí foi o grande milagre, nós festejamos muito, porque Deus estava me curando de um câncer, e o médico falou assim, é bem raro o seu caso, porque o câncer estava evoluindo muito rápido, e a cirurgia conseguiu excluir todo esse câncer, se retirar mesmo, né? E eu sei que não foi um caso raro, eu sei que Deus agiu na minha cirurgia. O Senhor estava lá a todo momento. Eu estou contando resumido, mas nós vivemos milagres diários nesse período. Passou o tempo, eu cuidei do meu bebê, passou outro, né? Foi fazendo os exames e cuidando de mim, fazendo tudo que precisava ser feito. E um dia eles detectaram algumas células cancerígenas na minha bexiga, com 3 meses que o Brian estava. E eles falaram, nós vamos fazer uma medicação bem forte, que só pode ser dada 1 vez por mês, e você vai tomar essa medicação durante 4 meses para que essas células possam morrer, né? E você não tenha mais câncer. Eu tomei uma medicação, passei mal, foi ruim. E aí passou o período, né? Nos 30 dias eu voltei. Aí você tem que fazer todos os exames de novo. E você tem também que esperar os resultados para saber se você está apta para a próxima medicação. E nesse período era dia 31 de dezembro e o pastor Jason estava pregando muito sobre isso e dizendo que nós iríamos viver o milagre ainda aquele ano. E aí eu falei para o meu marido, que foi, né, meu braço direito em todo esse período, que cuidou de nós, que me ajudou, que cuidou dos nossos filhos, junto com a minha mãe, claro, mas o meu marido foi essencial. E nós falamos, olha, eu vou fazer a medicação no dia 31, mas eu vou para Orlando mesmo assim. Ele falou, mas você vai ficar passando mal dessa medicação, você fica fraca e tal. Eu falei, eu vou mesmo assim porque eu sei que Deus vai fazer um milagre. Nós vamos passar a virada lá. E nós estávamos confiantes nessa palavra de que nós viveríamos um milagre, né? Quando foi no dia 31, às 8 da manhã, logo que o laboratório abriu, eles me ligaram e falaram para mim assim, Aline, você não precisa mais vir fazer a sua medicação. E eu falei, por quê? O que aconteceu? Achei que tinha dado, né, pior os exames. Aí a mulher pegou e me falou assim, é porque não deu mais nada, a gente não sabe o que aconteceu, mas você não tem mais célula cancerígena nenhuma, nem na bexiga, nem no sangue, em nenhum lugar. A gente fez em você 4 exames diferentes e a gente não conseguiu detectar nenhuma célula cancerígena. E aí eu fiquei sem entender. E eu falei para ela, você pode repetir? Aí ela pegou e disse, né, pausadamente, você não tem mais câncer. Não tem mais câncer nenhum, você não precisa mais vir fazer essa medicação. E ela falou com essas palavras, essa página está virada, você vai fazer um acompanhamento, mas você não tem mais câncer. E desde lá eu já fiz mais exames, já fiz mais 2 vezes e eu estou totalmente curada. E quando eu fui no médico a última vez, ele olhou para mim e ele falou assim, eu não sei se você acredita em Deus, mas se você acredita, você é um milagre. Então eu tô aqui para te dizer que existe um Deus de milagre que fez em mim, que pode fazer em você, que não é por merecimento, mas é por graça, porque Ele faz infinitamente mais, né? E uma coisa que eu aprendi nesse processo é que existe um tesouro na sua dor. Foi um período de 1 ano e meio de muita dor.
Mas nesse período Deus reestabilizou o nosso ministério, Deus deu saúde aos nossos filhos. Se eu não tivesse engravidado do Brian, que eu achei que ele era um bebê que não foi muito planejado, eu não teria descoberto essa doença e não estaria curada. Então eu vejo que Deus realmente trouxe tesouros para a minha vida depois desse deserto. E esse é o meu milagre.